lá em Mateus 17, os discípulos passam por uma dificuldade, tentam expulsar um demônio de uma vida, não conseguem, Jesus entra em cena, expulsa aquele demônio, e os discípulos perguntam, olha, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus explica que a fé deles era pequena, etc. Se você tiver mais fé, pode dizer para um monte, vai daqui para ali, etc. E aí ele fala, olha, mas essa espécie, essa casta, só se expulsa pela oração e pelo jejum. Então, existe um reino espiritual, irmãos, existe um reino espiritual que está agindo na sua vida, tanto da parte de Deus, quanto da parte da força das trevas, nós estudamos lá em Efésios 6, armadura espiritual, questão do combate, né, no reino espiritual, e tudo isso está agindo na sua vida. Agora, existe algumas espécies, alguns ataques, algumas castas, que você não consegue vencer, se não for pela oração e pelo jejum. Então, dependendo se você tiver um problema muito sério, familiar seu, de contenda, de briga, que há pessoas muito alteradas, há pessoas que estão brigando quase sem razão, de uma forma muito estranha, ou uma pessoa com um vício muito pesado de droga ou de bebida, alguma coisa, é muito provável que existe uma casta ali, uma ação espiritual demoníaca naquela pessoa, seja, talvez não necessariamente de possessão, mas ali ao redor da pessoa, levando a pessoa aquilo, né, provocando a pessoa, jogando setas, né, como a gente estudou em Efésios 6, jogando setas malignas no coração daquela pessoa, e que você aconselha a pessoa vai no psicólogo, ouve às vezes a palavra que mais sai lá fora e continua, às vezes isso é uma atuação que vai precisar de uma ferramenta espiritual mais poderosa. E Jesus fala que essa casta, essas questões, você vai resolver como? Jejum e oração. Jejum e oração, irmãos. Eu vou tentar tratar melhor aquela pessoa que está brigando comigo. Pode resolver? Pode, mas se for uma ação desse tipo, não vai resolver. Eu preciso levar para um tratamento psicológico, psiquiátrico. Resolve boa parte dos casos, ajuda e resolve, mas se dependendo se tiver uma ação espiritual, de uma força dessas, não vai resolver, irmãos. Pode ser o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra, o melhor conselho, você pode se tornar um anjo dentro de casa, um anjo com aquela pessoa, não vai resolver, irmãos. Porque existe ação espiritual, e essa ação espiritual às vezes está arrebentando com aquela pessoa, debaixo dos seus olhos, e você está lutando e não está progredindo. Use armas espirituais, irmãos. Utilize as armas espirituais. Nós sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele vai conseguir esse intento dele, a menos que a gente responda com armas espirituais. Outras armas, ele ri e debocha. Armas espirituais, ele treme. Ele treme. Eu gosto de uma frase, eu esqueci quem foi que disse, que pode ser o cristão mais fraco, de joelhos o diabo treme. O cristão mais simplesinho, mais humilde, de joelhos o diabo treme. Nós precisamos usar nossas armas espirituais, irmãos. Nós não temos a noção do poder que isso tem. Você precisa utilizar isso. Utilize isso e você vai ver a potência que isso tem. Os cristãos venceram o Império Romano, que o Império Romano tinha paganismo, tinha religiões místicas, tinha demônios agindo, tinha o governo inteiro massacrando, e eles venceram porque usavam armas espirituais. Nós precisamos usar isso, irmãos, que elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas.